Olá, querido irmão e querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Continuamos a nossa série estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 10 da obra Bem-aventurados os que são misericordiosos. Dessa vez nos debruçaremos sobre o item O Argueiro e a Trave no Olho, mais um item do capítulo 10. Esse item é composto por dois subitens, o subitem 9 e o subitem 10, que por sua vez contém o subitem 9, reciprocamente, né? O subitem 9 é uma passagem do Evangelho de Mateus, e o subitem 10 é um parágrafo apenas de Allan Kardec, com explicações sobre essa passagem do Evangelho de Mateus, tratando sobre essa questão do argueiro e da trave no olho. Em resumo, nós podemos dizer que nesse item nós aprendemos a identificar o mal em nós mesmos, ao mesmo tempo em que aprendemos a combater aquilo que nos impede de vê-lo, de ver esse mal que está em nós. O que é a trave em nosso olho que impede de ver o mal em nós? É o orgulho. É isso que nós aprendemos nesse item do capítulo 10. Combater o orgulho, portanto, é combater a causa do mal em nós. E é assim que nós eliminamos o mal em nós. Esse é o grande resumo do capítulo. Ou do capítulo não, perdão, desse item do capítulo 10. E pensando assim, nós temos ensejo para pensar também na ideia de continuidade do texto. Pois nós estudamos no item anterior que devemos nos aproximar do Pai Celestial do modo correto, no âmbito das coisas espirituais. Nós aprendemos também que fazemos isso sacrificando algo em nós, sacrificando o nosso orgulho, sacrificando o nosso ressentimento. Ou seja, as nossas oferendas a Deus são esses sacrifícios de nossas imperfeições e vícios, que se dão no templo espiritual de nossa alma. É ali que nós fazemos as nossas oferendas a Deus. Isso foi o que nós aprendemos anteriormente. Agora nós continuamos basicamente no mesmo tema. Continuamos estudando como combater o orgulho em nós, como combater o mal em nós. Se anteriormente nós fomos ensinados ao que deveríamos fazer, que era esse sacrifício no âmbito espiritual, aqui nós estamos tratando de como fazer esse exercício, não é? Essa aproximação com o próximo, essa aproximação para com Deus também. Então nós podemos iniciar agora a nossa exposição. Vamos aqui a passagem do Evangelho de Mateus que diz, na qual Jesus diz, né? Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? E Jesus completa dizendo, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Bem, a palavra argueiro significa cisco, não é? E a palavra trave significa tronco. Então vejamos o que Jesus está nos dizendo, né? Como é que a gente vê um cisco no olho do outro quando nós temos um tronco no nosso olho? É uma linguagem até um pouquinho exagerada de Jesus, não é? Mas é para mostrar mesmo que a gente está cometendo um equívoco. Ou como é que a gente diz para o nosso próximo, né? Me deixa tirar o cisco do seu olho, quando no nosso persiste uma trave. Por isso que Jesus diz, vocês são hipócritas, né? Tira primeiro a trave do seu olho, tira primeiro o tronco do seu olho, depois você tira o cisco, você vê como você pode ajudar o seu irmão a tirar um cisco do olho dele. Bom, daqui nós concluímos, né, que é mais fácil para a gente ver aquilo que atrapalha o outro, ver aquilo que atrapalha a visão dos outros, mesmo que seja um cisco, do que analisarmos aquilo que atrapalha a nossa própria visão. E aqui a gente começa já a aprender o como a gente se livra
do mal que há em nós, do orgulho que há em nós. Aprendendo a fazer autoanálise, aprendendo a conhecermos a nós mesmos. Vamos ao item 10, no qual Allan Kardec inicia suas explicações. Uma das insensatezes da humanidade consiste em ver o mal do outro antes de vermos o mal que está em nós. Aqui a questão se dirige ao mal. Esse é o primeiro ensinamento que a gente tem nesse item. Vemos o mal que está nos outros, mas quase nunca vemos o mal que está em nós mesmos. Para julgar-se a si mesmo, aqui então o como começa a aparecer de modo mais forte ainda, né? Seria preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho para encontrar o mal que está em si mesmo, né? Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Então, primeira coisa, esse exercício do como se dá numa questão de julgamento que nós fazemos do mal que está em nós mesmos. Mas esse julgamento é uma questão que deve se voltar à observação do nosso interior, da nossa alma, do nosso espírito, daquilo que nos move quando nós temos essa ou aquela atitude. E esse mal pode ser analisado também através dessas atitudes que nós temos. São elas que denotam o mal em nós. Como nós agimos. Como nós fazemos o que fazemos no nosso dia a dia. Para isso, para essa análise, é proposto um exercício. Qual é esse exercício que está aqui no parágrafo? O exercício de olharmos para as nossas atitudes como se elas estivessem sendo praticadas por outras pessoas. E aí a gente pensa, bom, se fulano ou fulana fosse uma outra pessoa fazendo isso que eu fiz, o que eu diria a respeito disso? Como eu julgaria? E aí, se nós identificarmos no outro que essa atitude, sendo tomada por outro, não seria uma boa atitude, seria uma atitude, uma má atitude, isso significa que nós estamos cometendo uma má atitude. É que muitas vezes nós temos esse instinto de nos autopreservarmos ou de buscarmos algumas desculpas para aquilo que fazemos. No entanto, quando nós colocamos a mesma atitude em outra pessoa, aí então nós temos um quadro mais claro e o Evangelho nos ensina a fazer esse exercício para primeiro identificarmos o mal em nós. Vamos continuar ainda no mesmo parágrafo, agora em outro trechinho, sempre lembrando que se trata apenas de um parágrafo nesse item 10 de Allan Kardec. Bem, então aqui nós vemos que incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular, a arrumar algumas desculpas para si mesmo e para os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então o nosso problema central é o orgulho. Vejamos aqui, retomando o que já foi dito, né? O orgulho é a trave no nosso olho. É o orgulho que não nos deixa ver os nossos defeitos, nossas faltas. Ele é o responsável por dissimularmos os nossos defeitos. Reconhecê-lo é uma parte muito importante da nossa reforma. Bom, continua o texto dizendo que semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Ora, caridade orgulhosa é contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Então, claro que isso é contrário à caridade, porque quando a gente dissimula, quando a gente arruma uma desculpa para as nossas faltas, nós não damos oportunidade a nós mesmos de corrigi-las, de combatê-las, de superá-las. Bem, portanto, dissimular os nossos próprios defeitos não é caridade. Ora, nós estamos mantendo uma conduta equivocada, por causa de uma desculpa que nós arrumamos, estamos prejudicando a nós mesmos e prejudicando a quem convive conosco. Isso é falta de caridade. Dissimular os nossos próprios defeitos é insensatez. Caridade é termos consciência de nosso interior para nos educarmos e para progredir, vencendo o orgulho em nosso esforço próprio, em nosso esforço interior. Vamos continuar mais um pouquinho. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade,
e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Então aqui uma consequência daquilo que foi dito anteriormente, não é aquilo que nós acabamos de ver. Ora, o orgulho em nós não permite que nós reconheçamos aquilo que há de bom no outro. Pois se a gente reconhece o que o outro faz bem, aquilo em que ele é melhor do que nós, aquilo que o ressalta na sociedade, é claro que isso nos rebaixaria, nos colocaria em posição inferior a ele. Isso é o que nos diz o nosso orgulho. Não se trata disso diante da lei divina, jamais. Mas o nosso orgulho trata a vida dessa forma. Bem, se há falta de caridade para consigo mesmo, também há falta de caridade para com o outro nesse contexto, não é? Vejam, ninguém é poupado pelo orgulho que cega em relação às boas qualidades alheias, quando nós queremos apenas enaltecer as nossas. O orgulho nos diz quando a gente ressalta alguém, quando nós destacamos uma qualidade de alguém, o orgulho nos diz, acabamos de nos rebaixar. O que não é verdade. O que diante da lei divina não é bom. Nós deveríamos, pelo contrário, aprender com as qualidades boas das outras pessoas. Aprender com aquilo que os outros fazem bem. Vamos então a mais uma parte desse mesmo parágrafo, no item 4, ou melhor, ainda nesse mesmo item, seguindo mais um pedacinho do mesmo parágrafo, que nos traz agora uma conclusão do nosso texto e das reflexões que nós estamos fazendo. Última partezinha do parágrafo. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as relações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Bem, acredito que nós podemos concordar que é triste lermos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que o orgulho está na base de quase todas as ações humanas. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar urgentemente. Precisamos nos mover através da caridade, primeiramente retirando de nós a trave do nosso olho, essa trave que é o orgulho, que nos impede de ver a nós mesmos, o nosso mal, as nossas imperfeições, e depois aprendendo com as qualidades alheias, aprendendo com aquilo que o outro tem de bom e com aquilo que ele poderia compartilhar conosco, com aquilo que nós poderíamos aprender com ele no sentido de nosso progresso intelecto-moral. Por isso tudo, o orgulho é o principal adversário do progresso. E aqui está o como nós podemos começar a nos livrar dele. Nos itens anteriores, o perdão, a reconciliação, o templo íntimo. Nesse item agora, a identificação do mal em nós, a identificação do orgulho e o combate dele através dessa via do reconhecimento das boas qualidades alheias e através do nosso próprio esforço em identificá-lo em nós e em vencê-lo. Por isso, dizíamos, o orgulho é o principal adversário do progresso. Ele impede que as pessoas aprendam umas com as outras. Ele tem o poder de anular os efeitos benéficos da lei de sociedade, da convivência mútua que nós temos aqui na Terra. Pois ele isola cada pessoa em sua própria personalidade, fazendo com que ela observe apenas o defeito no próximo e impedindo essa pessoa de perdoar, não reconhecendo em si mesma, às vezes, as suas boas qualidades e impedindo-a de fazer o seu próprio progresso. Então, que nós possamos, no decorrer da nossa existência terrena, exercitar esse combate ao nosso orgulho, esse combate às nossas falhas, às nossas imperfeições, aos nossos vícios. Como fazer isso? Retirando a trave do nosso olho. Depois nós pensamos em ajudar o nosso irmão a tirar o cisco do olho dele. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, muito obrigado pela companhia no estudo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um fraterno abraço a todos.